Sandro Fantinel, com a palavra da tribuna. Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, queridos vereadores, colegas, pares, nossos cidadãos de casa aí, que nos assistem, que nos acompanham. Só para fazer um complemento aí na fala do colega Marcon, nessa frase aí do Milton, só fazer um complementozinho aí. Se o governo federal administrar o deserto do Saara, em 5 anos faltará areia. O que isso significa? Significa que qualquer governo federal, não é esse, aquele ou aquele outro. Então, vem aquilo que eu disse, se colocar o presidente dos Estados Unidos a administrar o Brasil, a situação não vai mudar nada, porque o problema não é o governo, infelizmente. Bom, eu trago aqui hoje informações bastante importantes sobre o agronegócio. Eu sou um guerreiro ferrenho que defende o agricultor, o homem do campo, a pessoa que muitas vezes é esquecida, é deixada de lado, aquele que não tem hora para trabalhar, não tem hora para levantar, não tem hora para ir dormir, aquele que não pode dar bola para o frio, para o calor, aquele que está sempre na lida, para que todos nós possamos, né, termos o nosso alimento em casa, nas nossas mesas, e que muitas vezes não é valorizado. O Rio Grande do Sul se destaca na liderança em produção tecnológica e geração de receita em diversas áreas do agronegócio. As propriedades rurais, comércio e indústria, que são vinculadas à área rural, são responsáveis pela geração. Pensem bem, gente, porque nós aqui, uma cidade que é um polo metal-mecânico muito importante, e a gente fala muito, né, das empresas, das indústrias, da produção da indústria, mas a gente não sabe, ou não lembra, ou não pesquisa. 40% da riqueza gaúcha vem da agricultura. 40%. Em levantamento realizado pelo Estado, aponta que a riqueza total do Estado do Rio Grande do Sul, o PIB de 2019, tá, foi de 480 bilhões. A receita do agronegócio foi de 192 bilhões. Então, nós temos aí 40% de toda a riqueza do nosso Estado vem da agricultura. E muitas vezes a gente esquece e não dá muito valor a isso. Na Serra Gaúcha, isso não é diferente. Vamos falar da nossa cidade, gente, Caxias do Sul. É também destaque no agronegócio. Porém, com um perfil diferente. O nosso agronegócio não é o mesmo das lavouras de soja e dos grandes rebanhos de gado, por exemplo. Mas tem características que orgulham e muito. Os produtores locais, os produtores locais são os maiores produtores de hortifruti e granjeiros do estado, é aqui em Caxias do Sul. Engraçado, é uma região montanhosa, uma região difícil para ser transformada em área agrícola, ao contrário das regiões de fronteira, que são todas planas. E mesmo assim, nós somos o maior produtor de hortifruti e granjeiros do estado. E não se trata apenas de quantidade, mas de variedade. São pelo menos 28 diferentes culturas cultivadas em solo caxiense. Entre elas, claro, a uva, com uma produção anual de aproximadamente 80 toneladas. Embora o fruto seja o símbolo da nossa cidade, que lidera atualmente o ranking de produção, quem lidera realmente é a maçã, não é a uva, que produz 130 mil toneladas por ano. O tomate também é destaque, com 40 mil toneladas anuais, além de outras frutas e verduras. A produção caxiense de hortaliças abastece cerca de 80% do Rio Grande do Sul.
Caxias é a principal abastecedora do Ceasa Serra e das principais da Ceasa de Porto Alegre. Além disso, fornece para vários municípios do país, Campinas, São Paulo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que são apenas alguns deles. Aí entra a nossa famosa discussão do aeroporto. Olha ali, gente, hoje a nossa agricultura aqui da nossa cidade chega a Campinas, São Paulo, Campo Grande, Mato Grosso e outros lugares, pelas estradas, com caminhões, que chega lá a um custo elevado e o agricultor ganha uma miséria. Ou seja, o fornecedor final paga a conta. Com a fatia menor, mas não menos importante, a pecuária também se destaca em Caxias. O rebanho estimado em torno de 45 mil cabeças de gado, número maior que a de muitos municípios da fronteira, onde são planícies. A cidade ainda tem criação de bubalinos, galinhas, codornas, suínos, ovinos, equinos e caprinos. O nosso agronegócio é forte, gente, e funciona. E tem que ser visto, tanto pelo governo municipal, estadual e federal. A origem de Caxias foi o agronegócio. Caxias do Sul nasceu no agronegócio. E hoje, ela representa, como digo aqui, o maior produtor do nosso estado. Não se perdeu esse vínculo ainda. A indústria se desenvolveu para suprir as necessidades do agronegócio, em especial das vinícolas. Embora já bem desenvolvido, o agronegócio pode avançar ainda mais em Caxias do Sul com políticas públicas voltadas ao setor, manutenção das estradas, para o escoamento da produção, o bom sinal de telefone e internet para os agricultores são questões básicas para o crescimento. Por esse motivo, venho trazer dados específicos levantados pelo meu gabinete, com relação à localidade do Carapiaí, interior de Fazenda Souza. Gente, eu vou falar aqui de uma localidade que pertence a um distrito da cidade de Caxias do Sul. Uma localidade que pertence a um distrito da cidade de Caxias do Sul, que fica no interior de Fazenda Souza, que há anos busca o asfalto do seu acesso para o desenvolvimento regional e local, para o escoamento de produção, bem como intensificação de investimentos na localidade. Dados levantados pelo meu gabinete da localidade do Carapiaí. Uma parte, vereador, depois. Atividades econômicas preponderantes, agricultura, comércio de frutas em geral. Escutem essa, gente, é uma localidadezinha que pertence a um distrito da nossa cidade. A produtividade ultrapassa 11 milhões de toneladas por ano. Uma localidade, 11 milhões de toneladas por ano. O faturamento dos produtores daquela localidadezinha ultrapassa 20 milhões de reais por ano. 20 milhões por ano. Sabe quanto custaria para asfaltar a estrada que eles precisam? 12 milhões. E eles faturam 20 milhões por ano. Onde é que está o erro? Onde é que está o problema? Quem é que não enxerga ou não quer enxergar? São aproximadamente, mais uma informação aqui alarmante, 50 produtores, não são 500, não são 1000 produtores, 50 produtores de uma mini localidade desconhecida de Caxias do Sul, faturam 20 milhões e produzem 11 milhões de toneladas ano, e que não são vistos, ou fazem de conta que não são vistos, né, pelos poderes públicos. Então, 50 produtores rurais na região, fora os moradores e trabalhadores que ocupam diariamente essa estrada naquela localidade. Peço declaração de líder, presidente. Em declaração de líder, bancada Patriotas, permanece Sandro com a palavra. Estrada, asfaltamento da via da localidade do Carapiaí, Fazenda Souza, Caxias do Sul,
pela qual eu pedi, e agora comento com o colega Bressan, que é vice-líder do governo, que, por favor, né, faça um esforço, conversa com a nossa secretária Margarete e o nosso prefeito Adiló, que eu já pedi para eles, né, mas a gente tem que estar sempre dando um pouco de... relembrando, porque eu sei que os compromissos são muitos, né? Eu estou precisando do projeto técnico desse asfalto de 11 quilômetros. Para quê? Para depois poder ir até o governo federal em busca de verba para fazer esse asfalto. A última vez que eu estive com a ministra Tereza Cristina, e eu comentei com ela desse tipo de problema que nós tínhamos aqui na nossa região, ela foi muito clara. Ela disse, Fantinel, nós trabalhamos com números. Nós precisamos de números. Nós precisamos saber quantos agricultores são, qual é a produção, qual é o faturamento, para depois a gente ver se existe a condição técnica e econômica para liberar uma verba desse porte. Peço uma parte. Então, eu preciso desse projeto agora que eu tenho os dados, para poder, então, encaminhar esse pedido ao governo federal para o asfaltamento da localidade do Carapiaí, que, não falando menos, são os agricultores que hoje abastecem o meu projeto agrofraterno, que estamos alimentando aí em torno de 700 famílias por semana. São esses mesmos agricultores. Aí tem pessoas que criticam quando eu luto para que máquinas novas sejam adquiridas para a melhoria das estradas e a minha luta pelo asfalto das mesmas. Eu estou trazendo aqui números, o porquê que eu luto para que sejam compradas máquinas, para que as estradas se tornem melhores enquanto não vier o asfalto. Porque tem um porquê. Não é por nada. Não é para passeio, não é para turismo, por não querendo desmerecer o turismo. Mas aqui tem números, eu trago números. Quando os outros setores da sociedade trouxerem números, terão o meu apoio. Acredito que se feito um censo, um levantamento, querido colega Lucas, estamos lutando junto para que o censo seja feito, né? Enquanto ele não é feito, a gente tem que fazer por conta, né? Como eu estou fazendo. Acredito que se feito um censo, um levantamento aprimorado em nossa região, poderíamos atender melhor os cultivos, o faturamento e os possíveis investimentos públicos em novas tecnologias, estradas, internet, telefone, questões básicas para se produzir com qualidade no campo. Por vezes, vemos investimentos públicos em áreas que não trazem retorno econômico e muito menos social. Mas a gente vê milhões indo ali. Isso nos entristece. Precisamos garantir a continuação do superávit no agronegócio, para depois investir em possíveis polos de crescimento, caso contrário, a balança nunca estará equilibrada. A agricultura foi a atividade que manteve o país em pé durante a pandemia e deve ser saudada e valorizada, com investimentos e acompanhamento dos custos de produção para desenvolver e melhorar esse setor produtivo tão importante para a nossa região e para o nosso país. A minha luta pelo agronegócio e pelo agricultor será incansável. Não medirei esforços para garantir uma melhor qualidade produtiva e social para esse setor, que é de fundamental importância em nossas vidas. Essa é uma atividade essencial e deve merecer atenção e valorização do poder público. Por exemplo, nada contra quem produz a uva. Meus avós cresceram com a uva. Mas a uva hoje tem apoio do governo. Tem apoio do município, tem apoio do Estado. E aquele que planta tomate, que apoio tem? E aquele que planta maçã, que apoio tem? Aquele que produz o caqui. Fazenda Souza hoje é o maior produtor de caqui do Rio Grande do Sul. Fazenda Souza é o maior produtor de caqui do Rio Grande do Sul. E aí, o custo para produzir o caqui passa de R$1 o quilo. E eles têm que vender a R$1,20 e R$1,30. Porque senão não vende, porque ninguém ajuda, o poder público não ajuda. Eles têm que continuar trabalhando de graça e vivendo com investimentos do BNDES, conseguindo mal e mal pagar as dívidas e investir. Não tem telefone que presta, não tem internet que presta,
não tem estradas que prestam. Agora, o dinheiro do imposto pago de uma localidade simples e minúscula que muitos aqui nem conhecem. 20 milhões de reais por ano de faturamento. Esse dinheiro vai para muitas coisas necessárias aqui na nossa cidade. Para a educação, para a saúde, né? E para tudo mais. E aquele que pagou o imposto? E aquele que suou lá, no frio, no sol, no calor, na geada, para pagar esse imposto? Quais são as atividades que tem aqui nessa cidade que rendem 20 milhões? Será que são muitas? Temos, claro, temos que render mais. Mas quantas são? E eu estou falando de uma minúscula localidade, de um distrito da nossa cidade. Eu gostaria que o poder público, e aqui eu não vou dar bola para partido, e eu vou dizer assim, ó, tanto o prefeito municipal, o governador e o presidente, federal, estadual e municipal, que comecem a observar um pouco mais aqueles que produzem frutas e legumes, e não só aqueles que produzem soja. Por quê? Porque a soja rende bilhões, né? Mas aqui tem gente que trabalha em outros setores e também rende. E na hora de receber os impostos deles, eles nunca dizem não. Sua parte, vereador. Parabenizar o nobre colega. Muito interessante o tema. Eu que vim da roça também me orgulho muito. E essa questão da permanência do jovem no campo, o jovem na roça, precisa de infraestrutura. Nós tivemos aqui nesta casa um colega do PSB, que foi presidente do sindicato, Raimundo Bampi, que trabalhou muito, muito. E nós precisamos valorizar os governos que nos antecederam, né? Nós precisamos valorizar o Sartori, principalmente, mais de 170 quilômetros de asfalto, precisamos valorizar o prefeito Alceu, que graças a eles é que melhorou muito. Melhorou muito, falta, sim, sabemos que falta, mas melhorou muito, graças aos asfaltos. E não pensem, o asfalto nós estamos pagando. Muitos anos nós vamos continuar pagando os asfaltos. Os asfaltos, a cidade está pagando. Então, parabenizar pelo tema, acho muito interessante. Por exemplo, conheço Carapiaí, acho que aquela região é muito produtiva. Eu, quando coordenei o orçamento comunitário, fiz muitas reuniões lá, e eu, por exemplo, discordei do asfalto a Caravaggio. 6 milhões que foi gasto, financiamento. Por quê? Poderia ter sido investido lá. E muito cuidado com as chácaras, muito cuidado com os chacreiros, aqueles que ganham asfalto e depois, né, conseguem fazer chácaras para fazer lucro. Parabéns pelo tema. Pena que hoje, né, a gente não pode nem pensar em asfalto, porque a questão financeira está muito difícil, e o município está comprando cascalho. Comprando cascalho. Tem uma mensagem aqui que chega a ser ridículo no celular. Colocaram um mijadinho de asfalto aqui na rua. Colocaram um pingo de asfalto. Por quê? Estamos comprando asfalto. Comprando cascalho, desculpa. Então, colocaram um pingo do cascalho. Então, muito obrigado pela parte. Sua parte, vereador Cadoni. Compartilho, vereador, dessa tua proposição, dessa tua ideia, dessa tua luta. Eu também sou filho de agricultor e sabia da dificuldade, senti na carne a dificuldade que o agricultor tem. E conheço essa região de Fazenda Souza, enfim, toda essa região aí, produtiva, e que merece, sim, essa ajuda, no sentido... Ajuda não, retribuição pelo investimento e pela produção que faz. Mas a minha manifestação, mais ou menos, segue essa linha, vereador. Eu estive há pouco, juntamente com o prefeito, recebendo a diretoria da Rodoforte, essa reunião que era para já ter acontecido, e hoje realmente ela aconteceu, e segue esse raciocínio de apoio à geração de emprego e renda, para que a nossa cidade cresça e valorize a quem produza realmente. Então, compartilho novamente dessa tua proposição e quero ressaltar
que esse encontro que eu tive com o prefeito há pouco, ele me deixa gratificado, me deixa realizado e empolgado, porque nós estaremos juntos, sim, da Rodoforte, no sentido dela gerar emprego, e ela disse uma coisa importante, vereador, ela vai recuperar aqueles funcionários, ou repatriar aqueles funcionários que fizeram história na antiga guerra. Muito obrigado pela parte. Só para concluir, senhor presidente, eu queria, então, fazer um agradecimento a essa casa aqui, por essa atenção específica, e queria aqui, então, mandar um abraço, um grande abraço, a todos os produtores, não só do Carapiaí de Fazenda Souza, mas de toda a nossa região de Caxias do Sul. Eu falei dali porque foi ali onde eu fiz a pesquisa, mas nós temos agricultores e produções que não são vistas e não são valorizadas em todos os distritos da nossa cidade. E que de hoje em diante a gente dê um olhar um pouco melhor para toda essa gente. Obrigado, senhor presidente. Em declaração de líder, a bancada do PT,